Olá, investidores, tudo bem? Então, vamos aqui agora para a nossa quarta aula do nosso curso gratuito sobre investimentos. E a nossa aula de hoje é sobre fundos de investimento. Querendo ou não, vai ser uma aula um pouco mais técnica, tá? Ela vai pegar ali meandros um pouco mais aprofundados, então não vai ser uma aula onde as coisas conseguirão ser tão palatáveis quanto eu gostaria, porque são aspectos naturalmente mais técnicos sobre investimentos que vai requerer um maior aprofundamento ali, tá? Mas vou tentar tornar tudo o mais digestível possível para vocês dentro do que é possível, né? Claro. E antes da gente começar, sempre aquele bom que a gente dá aquele aviso importante, né? Que nenhuma informação contida nesse material aqui didático sobre finanças e investimentos é uma recomendação e ou indicação de investimento. As indicações e ou recomendações são feitas na consultoria de forma individual e personalizada, então aqui isso não acontece, isso aqui é apenas um material exclusivo somente didático e educacional, possuindo apenas fins educacionais, ok? Então, agora de fato começando, né? Começando pelo conceito básico. O que é um fundo de investimento? E, né, lá se a gente pegar basicamente o nosso dicionário financeiro, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que um fundo de investimento é uma comunhão de recursos organizados no formato de um condomínio de natureza especial, onde o objetivo desse condomínio, as políticas de investimento e a alocação de recursos vão ser determinados de forma quando for feito. Então, o que isso quer dizer? Basicamente, quando o fundo for formado, ele vai ser formado como um condomínio de natureza especial. E não pensem em condomínio como um condomínio de casas ou de apartamentos. Pensem em condomínio como basicamente uma junção, uma comunhão de recursos. Esse recurso é o que? Dinheiro. Várias partes dão dinheiro, o fundo se cria em volta deste dinheiro, que é o capital dele, e aí ele começa a fazer as suas alocações e seus investimentos, ok? Então ele naturalmente, né, vai ter de ter um objetivo para esse valor, porque não é só juntar um dinheiro e ver o que faz depois, você tem que já ter um objetivo para isso. Uma política de investimentos de como vai ser alocado esse dinheiro e como vão ser alocados esses recursos, para entender onde ele pode investir, como ele vai investir, como isso tudo vai ser feito. Tudo isso vai ser definido já antes do fundo existir de verdade. E para um fundo ser negociado em bolsa é necessário que ele faça, assim como nas empresas, um IPO, né, ou oferta pública inicial de cotas, né, Initial Public Offer, onde o fundo oferta aos investidores suas cotas e os mesmos adquirem pagando diretamente ao fundo. Então, acontece a mesma coisa como nas ações. Quando uma ação vai para a bolsa, né, vai ser listada em bolsa e abrir capital na mesma, acontece que ela faz um IPO, perdão, e o que acontece? Ela vai ofertar suas ações. Imagina que eu tenho uma empresa, no caso aqui um fundo de investimento. E aí eu abri esse fundo e falo, gente, o fundo ele vai ser assim, assim, assado, vai investir nisso, o capital que eu estou pedindo é tanto, e é isso aqui, ó, cada cota dele vale tanto. Show! E aí, nessa oferta pública inicial, onde eu deixei tudo isso bem claro para os investidores, eles vão lá e vão escolher comprar ou não. E quem comprar cotas do meu fundo, por exemplo, vai pagar diretamente a mim, ao fundo, por essas cotas. Não vai ser justamente para outro investidor, até porque essas cotas nem existem no mercado com outros investidores ainda. As pessoas estão comprando as primeiras. Então, justamente isso que acontece. E com este dinheiro da venda das cotas, onde você vira cotista do fundo, né, e membro dele, de certa forma, vem justamente o dinheiro para ele se financiar, claramente. Então, é assim que ele começa na bolsa. Entenderam? Então é basicamente isso. O fundo ele é uma comunhão de recursos, onde vão ser organizados na forma jurídica de um condomínio de natureza especial, onde esse condomínio vai ter um objetivo, política de investimento e alocação de recursos. E para ele iniciar na bolsa, tem que ser feito um IPO, ok? Agora falando das principais figuras, né, dentro de um fundo de investimento, a gente tem três. Dessas três, as duas primeiras aqui são as mais importantes, tá? A terceira acaba tendo um papel bem secundário frente a essas duas primeiras, tá? Que é o quê? O administrador e o gestor. Qual que é a diferença, né? O nome parece a mesma coisa, de fato, em um primeiro momento dá a entender isso, mas tem uma função bem diferente, que é, começando pelo administrador, claro, ele é responsável legal pelo fundo, e é encarregado da parte mais burocrática e administrativa, como compliance, né, que é basicamente ali o acesso das informações, gerenciamento delas e os processos administrativos dentro do fundo. Então toda essa parte que a gente acaba considerando mais chata, um pouquinho mais enrolada, a gente acaba
deixando para o administrador, né? Toda a parte burocrática, a burocracia, a parte jurídica, tudo é com o administrador. E o gestor, então, o que que ele faz? O gestor é um terceirizado, né? Então ele é um prestador de serviço do fundo. Sendo assim, é possível trocá-lo caso os cotistas assim entendam que ele não está fazendo um bom trabalho. Isso pode acontecer por meio de assembleia. Eu já vou comentar mais sobre as assembleias mais à frente no material, mas basicamente ele pode ser trocado. Não é como administrador que ele fica, no fundo. O gestor ele é terceirizado, logo ele pode ser trocado em caso de os cotistas entenderem que ele não está fazendo um bom serviço. E basicamente, né, o nosso gestor aí do fundo é responsável por alocar os recursos que o fundo obtém, comunicar com o cotista por meio do relatório gerencial e outros meios de comunicação, né, no RI da empresa, do fundo, quer dizer, entre outras funções, visando sempre manter o fundo alinhado com sua política de investimento e objetivo. Então, ele é que vai cumprir o que foi definido lá quando o fundo foi estruturado, ok? Então é basicamente essa a função dele, é se comunicar com os cotistas, fazer esse meio de campo e além disso fazer a alocação e fazer também a transparência das informações para os mesmos, enquanto o administrador dá suporte na parte administrativa, legal e burocrática. E por fim o custodiante, que é o que eu disse anteriormente, cumpre um papel mais secundário, né? Que basicamente é onde o fundo está custodiado, é onde os ativos do fundo estão. Então, por exemplo, eu tenho um fundo que é do Itaú. Esse fundo tem como custodiante o Itaú. Vai estar justamente no banco do Itaú, né? Faz sentido. Se o Itaú abriu esse fundo, ele já tem um banco, já tem toda a estrutura, ele naturalmente vai deixar a custódia desse fundo e dos bens desse fundo no próprio banco. Não faz sentido ele procurar outro banco, sendo que ele já possui um, não é mesmo? Com estrutura suficiente para isso. Então, basicamente, isso custodiante acaba sendo uma coisa muito mais de curiosidade do que, de fato, uma informação super relevante. O administrador e o gestor, principalmente o gestor, tá? O gestor acima ainda do administrador, saber sobre ele diz muito sobre o fundo, porque a qualidade da gestão do fundo vai ser justamente medida pelas ações dele, então é importante saber isso. E a qualidade do fundo também, de forma direta e indireta, também é medida por ele, né? Querendo ou não, ele que faz a alocação dos recursos. Então, se ele faz uma má alocação, o fundo tem maus ativos. Se ele tem maus ativos, é por causa de uma má gestão. E já são dois fundamentos aí que são ruins, entendeu? Em caso que isso aconteça. E beleza, eu comentei do IPO, né, antes, mas a gente também tem que pensar, pô, eu virei cotista do fundo. Como é que o fundo ganha dinheiro? Se ele só vai ganhar lá no IPO. Ele não vai ganhar só no IPO, mas a principal forma de remuneração dele é por meio das taxas. E pode ficar tranquilo que de forma direta não é você que paga a taxa, você é cotista, né? Então você vai receber ali, por exemplo, vamos supor que é um fundo imobiliário e ele tem os rendimentos dele. Você não vai, né, tirar ali do rendimento para pagar. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Essas taxas, elas já são pagas, já são retiradas pelo fundo no momento da apuração dos resultados, ok? Então podem ficar tranquilos quanto a isso não é cobrado à parte de forma alguma, ok? Então agora explicando as duas principais, onde uma dessas, a segunda aqui no caso a taxa de performance é opcional, mas a taxa de administração, tá? Ela é obrigatória e ela sempre vai ter em todos os fundos, não adianta fugir disso e não adianta querer, mas tinha que ser menor, mas não devia ter. Pois é, ela tem que existir e ela é da forma que é. Então é muito mais competência do investidor entender se ele quer ter um fundo com uma taxa dessas ou não. E essa parte é bem transparente, os fundos não tentam esconder de forma alguma a sua taxa de administração, é bem comum que seja já algo bem transparente. E o que é a taxa de administração afinal, Lucas? É a taxa padrão e principal para a remuneração do administrador, gestor e os funcionários do fundo pelos serviços que eles prestam, né? Então ela é cobrada independente do fundo ter uma variação positiva ou negativa na bolsa, isso aí não interessa para a taxa de administração. Embora seja representada anualmente nos documentos, ela é provisionada diariamente e paga mensal, considerando-se apenas dias úteis. E aqui uma observação, né, que quando é mostrada a rentabilidade de um fundo, ela já considera que é líquida a taxa, inclusive a de administração. Então, a taxa de performance e administração já é deduzida na hora da rentabilidade do fundo. Ela já é contada sem essas duas taxas. Sem as taxas no geral, né? Mas essas duas são as principais. Então, o que a gente conclui com isso? Que a taxa de administração nada mais é do que a remuneração do fundo. É como se fosse o salário dele. Ele fala, a taxa que eu estou querendo, enquanto administrador, gestor e funcionários, para poder, né, organizar o fundo e deixar ele operante sempre, é essa daqui.
para pagar os funcionários, para pagar o gestor, para poder pagar, né, a parte burocrática e o administrador também. Tudo isso é pago na taxa de administração. E aqui, quando a gente fala que ela é provisionada diariamente, paga mensalmente e representada anualmente, o que isso quer dizer? Quando a gente vai ver a taxa, ela é mostrada, por exemplo, X% ao ano, Y% ao ano, Z% ao ano. A gente sabe quanto ela custa ao ano para o fundo. Ok? Ok. Só que ela é provisionada diariamente. O que é provisionado? Todo dia o fundo pega uma parte do dinheiro dele, que é justamente a taxa ali convertida em dias, e vai pegando, vai deixando separado este valor. Para quê? Como eu disse, tem que pagar funcionário. Funcionário você paga todo mês. O salário, quinto dia útil, tem que estar ali. Então o que acontece? Todo dia o fundo pega uma parte desse dinheiro e mensalmente vai pagar, considerando, né, os dias úteis, vai pagar os seus funcionários, o gestor, o administrador. Então é basicamente isso. Ela é literal dinheiro que todo dia o fundo tira um pouco para ele, justamente paga a cada mês os seus funcionários, mas tu vê essa taxa como se fosse anual. Por quê? Porque é natural que a gente analise a rentabilidade ao ano. É muito comum que isso aconteça. Rentabilidade anual, a cada 5 anos, a cada 10 anos. Então, para melhor visualização e para a gente, enquanto investidor, ter menos trabalho, eles representam anualmente, o que facilita bastante, ok? Continuando aqui, a taxa de performance, né? Ela é diferente da taxa de administração, por quê? Porque ela só é cobrada caso o fundo tenha uma variação positiva, né, aqui em bolsa, acima do indicador escolhido pelo próprio fundo para comparação. Então vamos pegar o exemplo aqui, né? A taxa de performance ela só é paga se o fundo ultrapassar a rentabilidade do CDI, por exemplo. O fundo, o CDI é 14%, vamos inventar aqui, né, só para fins de exemplo. O CDI é 14% e o fundo, se render acima disso, ele tem direito a ser paga a taxa de performance. Por acaso ele não ultrapasse a rentabilidade do CDI, esses 14%, então ele não vai receber a taxa de performance. A taxa de administração sempre ele vai receber. A de performance, ele precisa passar a rentabilidade do CDI. Então, em um processo verificável independente, ele precisa conseguir passar justamente desta taxa, ok? E só é paga de forma semestral. Não é pago provisionado diário, depois é mostrado anual. Não. É pago de forma semestral. Então, a cada 6 meses, como se fosse um bônus, né? Pelo bom trabalho do gestor, ele recebe a sua taxa de performance, ok? Então, são basicamente essas duas taxas principais do fundo. Já indo para as definições, né, das cotas de um fundo de investimento, que, como eu falei nas ações, aqui vai se aplicar o mesmo conceito. Uma cota de um fundo de investimento nada mais é do que a menor fração do patrimônio líquido do fundo, ou seja, se a gente pegar o patrimônio líquido do fundo, né, ativo total menos passivo exigível total, e dividir pelo número de cotas que ele tem, a gente vai ter o que a gente chama de cota patrimonial. Lembram do VPA, valor patrimonial por ação? Nos fundos de investimento é o mesmo conceito, mas o nome muda para cota patrimonial, né? Sempre que falar patrimonial, vem do balanço patrimonial, que é justamente o demonstrativo que demonstra o que o fundo ou a empresa possui ou não. Ou seja, quanto aquela cota vale no patrimônio do fundo. Basicamente é isso, é o mesmíssimo conceito. A cota, assim como a ação, é a menor fração do patrimônio do fundo ou da empresa. E a cota patrimonial, ou o VPA, né, são justamente o quê? São justamente o quanto aquela cota ou aquela ação vale no patrimônio do fundo ou da empresa. E quanto à responsabilidade das cotas, tá? O regulamento de investimento pode prever que a responsabilidade do cotista seja limitada ao valor subscrito. Contudo, em caso da responsabilidade de ser ilimitada, os cotistas respondem por eventual patrimônio líquido negativo. O que isso se traduz, né? É uma tradução bem entendível. Basicamente, existem dois tipos de rentabilidade, a limitada e a ilimitada. A responsabilidade limitada, o que acontece? Se o fundo tem problemas, fica muito tempo no prejuízo por algum motivo, e ele acaba ali tendo prejuízo e ele tem que repor o prejuízo para pelo menos sair no 0 a 0, o fundo vai ter que lidar com isso com os recursos que tem, porque a responsabilidade ali dos cotistas é limitada ao patrimônio do fundo. Ou seja, passou do patrimônio do fundo, não tem como passar. Não tem como chegar no CPF dos cotistas por meios normais, porque, teve prejuízo e tem que repor. Não, isso não é uma desculpa forte o suficiente via de regra para que justamente isso afete no bolso do cotista. Agora, isso é para responsabilidade limitada. Para ilimitada,
a responsabilidade não se limita ao patrimônio do fundo. Logo, em caso do patrimônio líquido ficar negativo, ou seja, o quanto o fundo tem dele mesmo ficar negativo, o cotista precisa ajudar a repor. Isso, claro, para patrimônio líquido negativo. O patrimônio líquido nada mais é do que o patrimônio de verdade do fundo. Porque quando você pega o ativo total, que é o quantos bens e direitos o fundo tem no todo, diminui do passivo exigível, que é justamente o quê? Todas as dívidas do fundo com terceiros, você tem o quanto o fundo possui dele mesmo. Se esse valor é negativo, quer dizer que o fundo está devendo, porque tudo que ele possui está em sobredívidas. Compreende? Ele não tem nada que é dele, que ele pagou, que ele possui de fato. Tudo foi feito por meio de dívida. Então, ele basicamente vai ter que pagar essas dívidas, para pelo menos sair no 0 a 0 e ficar com o que tem. Basicamente, quando isso acontece, se a responsabilidade é limitada, a responsabilidade não vai alterar no CPF, via de regra, do cotista. Não vão ir atrás do CPF dele para ele ter que ajudar a repor esse patrimônio líquido negativo. Se a responsabilidade é ilimitada, a história já é outra, via de regra, ok? Via de regra porque tem situações, mas no via de regra a tendência é que isso aconteça, ok? Então, basicamente é isso. E o regulamento do fundo, tá? Vocês podem consultar também, é um documento público. E esse regulamento, ele é basicamente o contrato social do fundo. É basicamente o texto, é o contrato, é o regulamento de como ele funciona, como ele tem que funcionar, qual o objetivo dele, o que ele tem que fazer e quais são as regras dele para com ele mesmo e seus cotistas. Ok? Então, essa é a definição das cotas de um fundo de investimento. E agora, indo para a diferença entre fundos abertos e fundos fechados, isso aí já é uma diferença um pouquinho menor, que a gente vai começar justamente para já ir avançando um pouco mais aqui no conteúdo de forma técnica, ok? Mas, dentro dos fundos de investimentos, tem duas principais características, que são classificações que separam todos os tipos de fundo. Os fundos abertos e os fechados. Os abertos, neles, né, a variação dos aportes e resgates dos cotistas pode ocasionar na variação do número de cotas, ok? Então, o que é que acontece? Se o fundo tem X cotistas e um patrimônio X, se ele acontecer de, por exemplo, muitas pessoas estão tirando dinheiro desse fundo e agora ele não tem mais X cotistas e tem Y cotistas, o patrimônio dele não é mais X, o patrimônio dele é Y patrimônio, ok? E aí, com base nisso, o valor também das suas cotas muda. Porque antes, por exemplo, eu tinha 20 cotas do fundo, vendi as 20. Não é que outra pessoa vai pegar. Não, eu vendi para o fundo agora está com as minhas cotas, ou seja, elas deixam de existir. O fundo pode só virar e falar, tá, se tu vender para mim, tu vai estar com o teu dinheiro, né? E aí, pronto, essas cotas não existem mais. Ok, então diminuiu-se o número de cotas. Já nos fundos fechados, a quantidade de cotas só se altera quando o fundo realiza uma emissão de novas cotas ou quando o fundo vence, né? Ou seja, quando ele é encerrado. E só para contexto, tá? Um fundo fechado ou fundo aberto, ele pode ter o vencimento dele indeterminado, ou seja, ele pode durar até quando ele bem entender, basicamente. Então, o que acontece? Nos fundos abertos, quando tem venda, por exemplo, da parte do seu patrimônio que estava no fundo, o número de cotas do fundo vai mudar, vai diminuir. Assim como quando tem compra, ele aumenta. Nos fundos fechados, ele é sempre o mesmo. A quantidade de cotas não diminui. O que muda pode ser os donos. Eu que tenho cotas de um fundo X, posso te vender essas cotas por meio da bolsa. E agora, o número de cotas é exatamente o mesmo. Mas se eu tinha, por exemplo, 20 cotas e vendi para ti por meio da bolsa, acontece que as mesmas 20 cotas não se alteraram, elas só mudaram de dono. É isso que acontece nos fundos fechados. E a emissão de novas cotas é um evento societário que os fundos podem justamente emitir novas cotas e aumentar o número de cotas no mercado, ok? É bem comum que isso aconteça até para expandir muitos fundos, principalmente em fundos imobiliários, isso é uma coisa super comum de acontecer, ok? Aproveitando agora para a gente se aprofundar na emissão de novas cotas, né, que eu já mencionei antes, ela basicamente ocorre quando o fundo deseja aumentar o seu patrimônio e captar mais recursos. Para isso, eles emitem novas cotas ao mercado, onde quem adquirir essas cotas estará dando dinheiro diretamente ao fundo em troca delas. Cada emissão de novas cotas tem todas as informações descritas no documento conhecido por prospecto definitivo, disponibilizado pela gestora. As emissões podem ter o chamado pipeline, que se trata do destino dos recursos que serão arrecadados com a emissão.
O que isso tudo quer dizer, Lucas? Vamos lá, começando, né, pela definição. A emissão de novas cotas nada mais é do que o fundo pegar e emitir novas cotas, que nem eu disse, no fundo fechado as cotas não se alteram se você compra ou vende. Então, quando há emissão de novas cotas, agora sim o número de cotas aumenta, porque novas cotas serão jogadas a mercado. Então, o que vai acontecer? Esse fundo, ele vai lá e fala, gente, ó, eu quero comprar, por exemplo, um fundo imobiliário, vou pegar, por exemplo, eu quero comprar esse galpão logístico, muito massa. Ou então, eu quero reforçar meu caixa, quero pagar dívidas que o fundo tem. Beleza, vou fazer uma emissão de novas cotas, justamente onde quem comprar cotas comigo, com o fundo, diretamente nessa emissão, eu vou usar esse dinheiro para justamente essa finalidade, pagar essa dívida, reforçar o caixa, comprar esse galpão muito bom para o fundo, entre outros objetivos que vão estar justamente onde descritos no prospecto definitivo que eu comentei, justamente na parte do pipeline, que é em português um termo bonito para destinação dos recursos, para onde esses recursos vão quando eles forem arrecadados pelo fundo, ok? Então é basicamente isso, não tem muito mistério. E continuando ainda um pouco nessa parte, a gente tem o termo de adesão, que é um termo que deve ser assinado pelos cotistas quando eles adquirem as cotas do fundo, né? Consistindo no cotista deixar claro que teve acesso ao regulamento do fundo de forma completa, tem ciência dos fatores de risco daquela classe de ativos, não tem garantia contra a perda patrimonial, né, renda variável varia, embora o fundo esteja registrado na CVM, não garante que as informações divulgadas pelo mesmo ou que elas estejam adequadas à legislação vigente, ok? E também, caso a responsabilidade do cotista seja ilimitada, ou seja, ela possa passar e chegar no CPF dos cotistas, pode vir a ser necessário aportar capital para cobrir eventual patrimônio líquido negativo, ok? O que isso quer dizer? Quando você adquire um fundo, você está basicamente assinando esse termo de adesão, concorda comigo? Onde você entende que você lê o regulamento, né, o que se entende ao assinar o termo de certa forma. Quando você adquire a cota, ou só de adquirir a cota na bolsa, por exemplo, para fundos imobiliários, você teve acesso de forma completa ao regulamento do fundo, porque ele é público, então você leu ele, entendeu os riscos, tem ciência desses fatores de riscos que os fundos de investimento possuem, não tem garantia contra a perda patrimonial, então você entende que renda variável varia, né? Então, eu adquiri a cota a R$100, agora ela vale 80, isso pode acontecer, assim como pode valer 120. Embora o fundo esteja registrado na CVM, né, que é o órgão, é a Comissão de Valores Imobiliários, é basicamente o órgão que fiscaliza os fundos. Isso não garante das informações divulgadas pelo mesmo ou que elas estejam adequadas à legislação vigente, ou seja, não é porque o fundo está registrado no órgão que fiscaliza ele que essa fiscalização pode de fato acontecer, ou seja, as informações podem não estar de acordo com a legislação e podem também não estar corretas, pode acontecer. E caso a responsabilidade do cotista seja ilimitada, pode vir a ser necessário colocar mais dinheiro para cobrir eventual patrimônio líquido negativo daquele fundo. Isso eu já expliquei, né? Então, basicamente, essa responsabilidade você pode procurar no regulamento do fundo, inclusive, ele vai estar ali dizendo isso para você, beleza? Quanto à Assembleia de Cotistas que eu disse lá atrás que eu ia comentar mais agora, a Assembleia nada mais é do que a reunião dos cotistas, seja fisicamente eles se encontrarem ou, né, por meio da internet, para que os mesmos possam tomar uma decisão relevante referente ao fundo. Além da administradora e gestora, um cotista ou grupo que detenha pelo menos, no mínimo, ao menos 5% de todas as cotas do fundo podem convocar uma assembleia. Então não é achando que, nossa, eu tenho 2 cotas do fundo, eu posso convocar uma assembleia? Não. Você tem que ser dono de pelo menos 5% de todo aquele fundo. Pois é, não é qualquer um que pode chamar uma assembleia sozinho, não. Mas lembrando, tá, que não é só um cotista que tem que ter 5%. Se você juntar vários cotistas que somados dão esse 5%, também se vale o mesmo, entendeu? Então, se você conseguiu achar um grupo de cotistas que querem fazer uma assembleia com você ali e todos juntos dão pelo menos 5% do fundo, show! Eles têm que marcar essa assembleia com vocês e com o restante dos cotistas também, ok?
E aí, exemplos de assuntos que são tratados em assembleia é, por exemplo, substituir o gestor ou outro prestador de serviço, em caso ele não estar fazendo um bom trabalho. Aprovação das demonstrações contábeis, esse é o mais comum, tá? Aprovar demonstração contábil a cada trimestre vai ter, a cada ano, a cada semestre, sempre é bem comum que tenha, né, a nossa assembleia para aprovação de demonstrações contábeis nos fundos de investimento. Para aprovar também uma fusão de fundos, uma cisão, que é a separação, incorporação, quando um fundo pega outro para si mesmo e agora esse segundo fundo ele faz parte do patrimônio do primeiro, alguma alteração no regulamento, com exceção de alguma mudança legal que recorra numa exigência, né, legal do fundo. Então, por exemplo, mudou uma lei que agora os fundos têm que fazer isso. Não vai ser feita uma assembleia para mudar esse regulamento, porque é uma exigência legal. A lei determinou que é assim, então não é preciso fazer uma assembleia. O regulamento vai ter que ser mudado de qualquer jeito. Atualizar cadastro ou reduzir taxas também são assuntos de assembleia. No caso, desculpa, atualizar o cadastro ou reduzir taxas não são assuntos de assembleia. Por quê? Porque se considera que reduzir taxas é um bem comum a todos os cotistas. Ou seja, quanto menos taxas eles têm que pagar para o fundo, melhor a rentabilidade. Concorda comigo? Então, justamente, não é feita uma assembleia, porque não vai resultar num aumento, num dispêndio no bolso do cotista. Ele não vai ter que pagar mais, ele não vai perder rentabilidade, pelo contrário, a tendência é que aumente, né, ao reduzir as taxas. E atualizar cadastro é só atualização cadastral, não tem nenhuma necessidade de pegar uma assembleia e encher o saco de todos os cotistas só para, gente, vou atualizar o cadastro na CVM, tá, das informações anuais que precisa. Não tem necessidade. Agora, pelo contrário, né, ao invés de reduzir a taxa, um aumento na taxa de administração e ou de performance, por exemplo, isso sim vai para a Assembleia de Cotistas, porque aí sim vai ter uma diminuição, a tendência, né, é que haja uma diminuição da rentabilidade e também pode impactar dependendo do bolso do cotista, né, de certa forma. Então, é importante que isso aqui vá para a Assembleia e seja votado pelos cotistas, ok? E a Assembleia deve ser feita com pelo menos 10 dias de antecedência, e além disso, não pode se reunir uma Assembleia para assuntos gerais. Elas devem ter suas pautas e assuntos elencados previamente. Então não adianta você, por exemplo, reunir com outros cotistas do fundo, que somem os 5% que eu mencionei ali antes, de todas as cotas do fundo, e virar e falar, gente, a gente quer fazer uma Assembleia para tomar um chá da tarde, para conhecer gente nova e conversar. Não, você não pode, vocês precisam já falar, gestor, administrador, eu preciso de uma assembleia para a gente ver aqui de trocar esse gestor porque ele não está fazendo um bom trabalho. A gente quer uma assembleia justamente para fazer uma fusão desse fundo, ver a viabilidade de uma fusão com esse outro aqui. Então, justamente você já tem que ter elencado qual é a pauta da assembleia. Não adianta chegar e falar, a gente vai ver na hora. Isso não existe. Você tem que já chegar com a pauta que será abordada. Uma vez que a assembleia foi realizada, né, devidamente, houve a reunião ali dos cotistas e tudo mais, nos próximos 30 dias deve ser enviado um resumo dessa mesma assembleia para seus cotistas, tá? Então, por fim, continuando aqui, não se pode montar na assembleia os prestadores de serviço do fundo, uma vez que há conflito de interesse, sócios, diretores e empregados dos prestadores de serviço e qualquer parte relacionada com os prestadores de serviço do fundo. Então, justamente, né, imagina só, a gente vai fazer uma votação aqui no fundo, uma assembleia, para votar a favor da gente trocar o gestor, porque ele não está fazendo um bom trabalho. Se tiver junto justamente prestador de serviço, que o emprego depende do gestor assinar a folha de pagamento ou não, eles vão votar para o gestor ficar e continuar tendo o serviço, claro. Então, é justamente por isso que é importante que eles não possam ter direito a voto, ok? Então, é sobre isso. Agora que a gente abordou os conceitos mais técnicos, a gente passou pela parte introdutória um pouco maior dos fundos, a gente vai chegar aqui justamente nos principais tipos deles, né? O que é o que faz sentido a gente entender, que são quais? Os fundos de renda fixa, clássicos, são basicamente fundos que investem só em renda fixa, não tem muito mistério. Fundos de ações, né? Que são basicamente fundos que compram e vendem ações sem suas carteiras próprias. Fundo multimercado que pode investir em um resumo mais curto do que correto, basicamente tudo. Eles podem investir em diversos mercados, como por exemplo, eles podem investir em ações, renda fixa, cripto, na parte da moeda fiduciária, em commodities, tudo isso ao mesmo tempo, sem problema algum. Fundo cambial, que tem como foco compra e venda de dólar, euro, iene, por exemplo.
E, por fim, os fundos de investimento em direitos creditórios ou FDICs, né, que são muito comuns lá nos FIAGROS e nos FIINFRAs, né, porque justamente eles compram direitos creditórios. Os CRAs, por exemplo, são direitos creditórios, os CRIs também. Então, é muito nessa linha de pensamento. Então, começando a aprofundar aqui um pouco mais nos tipos, né? Os fundos de renda fixa são aqueles que majoritariamente investem 80% do seu patrimônio líquido em ativos de renda fixa, não cobram taxas de performance, com algumas exceções específicas, né? Como, por exemplo, fundos de investimento em renda fixa para investidores qualificados, que investem em renda fixa no exterior, ou que o regulamento possui algum compromisso com o tratamento fiscal, etc. Peculiaridades bem mais difíceis de acontecer, ok? E o que é o fundo de renda fixa para investidor qualificado? O investidor geral somos nós, pessoas comuns, porém investidor qualificado pode englobar justamente instituições financeiras, né, o CNPJ delas justamente, ou então a depender outros casos, ok? Então, por exemplo, pessoas que têm uma certificação como a minha, que é a CPRA1, né, ou então que possuem um Ancor, também são investidores qualificados. Então, justamente, são para esse público que já tem conhecimento técnico mais aprofundado e tem domínio dessa parte, presume-se, né? Então, é justamente para esse público e não é para o público geral. Por isso que tem estas exceções. Já quanto a não cobrar taxa de performance, ok? Acaba que, justamente porque, por investir na renda fixa, por exemplo, você vai ter que colocar um benchmark, justamente, para taxa de performance, sendo que, por exemplo, se é 100% do CDI. Se o CDI é 14%, se eu coloquei um investimento que rende um pouquinho mais que o CDI líquido, eu, por muito pouco, já ganhei mais que renda fixa que o CDI. Logo, eu já vou ganhar taxa de performance. E fica muito fácil, assim, ganhar taxa de performance. Então, justamente, ela não pode ser cobrada nos fundos de renda fixa, ok? E dentro deles, a gente vai ter alguns tipos que vamos aprofundar agora, né? Que são os de curto prazo, longo prazo, simples, de índice, que são os ETFs, e de dívida externa, que se refere à dívida externa do Brasil lá fora, ok? Fora do nosso Brasilzão, do nosso país. Começando pelo fundo de renda fixa de curto prazo e o de longo prazo, a diferença é basicamente que os fundos de curto prazo, né, de renda fixa, eles basicamente têm que investir em ativos, 80%, né, do seu patrimônio líquido tem que estar investido em ativos de renda fixa, considerados de baixo risco de crédito, ou seja, o risco de tomar um calote ali é bem baixo, e também o prazo deles não pode passar de 375 dias. O fundo de renda fixa de longo prazo é exatamente a mesma coisa. Porém, a diferença é que o prazo mínimo não é de 375 dias. Prazo máximo, desculpa, não é de 375. O prazo mínimo, ou seja, ele não pode durar menos que 375 dias. O prazo mínimo dele é este, enquanto que no curto prazo o prazo máximo é este. Então, é só essa diferença, é o prazo. O resto todo é exatamente igual. Já os fundos de renda fixa simples, eles são feitos para serem simples e bem mais seguros que estes outros dois, onde eles são obrigados a investir não 80%, mas 95% do seu patrimônio em títulos públicos federais, ou seja, títulos do Tesouro Direto, ou títulos privados como CDB, LCI, LCA, etc., com um grau de risco semelhante, ou também operações compromissadas da dívida pública. Então o que acontece? Você pode ter nesses fundos, por exemplo, um CDB, LCI, LCA, desde que o risco dele seja igual ou semelhante ao risco soberano do Tesouro Direto, onde basicamente o risco é do Brasil quebrar. Então tem que ser assim. E também não pode ter uma concentração, né? Esses fundos eles não podem ter taxa de performance, como eu já disse. Concentração no crédito privado, então a maior parte dele tem que estar investida justamente no Tesouro Direto. Não pode ter alocação no exterior e ser um fundo fechado. Então o fundo tem que ser aberto, ok? É aquele fundo que modifica o número de cotas com entradas e saídas de capital. Além disso tudo, esse fundo, o principal indicador de comparação é a taxa Selic, e eles são dispensados do investidor concordar com o termo de adesão, porque se o risco é soberano, então o risco dele é basicamente o mesmo risco do tesouro, que por si só é o investimento em tese menos arriscado do Brasil. Logo, não faz sentido ter uma taxa de adesão, né, um termo de adesão, desculpa, né, taxa é o termo de adesão, para justamente essa finalidade. Ele já é feito para ser o menos arriscado possível. Então, não precisa do termo de adesão aqui, ok? Neste em específico.
Continuando agora para os dois últimos, né? Fundo de renda fixa na dívida externa, de dívida externa, é justamente aquilo que eu disse. São fundos de renda fixa que vestem no mínimo 80% justamente em dívidas externas de responsabilidade do Brasil. Ou seja, embora ele invista no exterior, esse investimento vem do Brasil de qualquer forma. Contudo, ele não pode investir no Brasil em si, tem que ser na dívida lá no exterior que o Brasil possui. Já os ETFs, ok, são fundos que eles replicam índices e tem que investir pelo menos 95% da sua carteira em investimentos que acompanham o seu respectivo indicador escolhido pelo fundo, né, o seu benchmark. E os ETFs de renda fixa precisam alocar pelo menos 80% do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais, ativos com o mesmo risco ou em ETFs, outros ETFs no caso, do mesmo indicador. O que isso significa? Os ETFs de renda fixa em específico têm que colocar pelo menos 80% do seu valor em títulos do Tesouro Direto ou ativos com o mesmo risco, como CDB, LCI, LCA, ou então em outros ETFs que já fazem isso na renda fixa. Então ele tem que ou pegar outros ETFs que fazem exatamente a mesma coisa que ele, ou focar justamente na renda fixa de baixíssimo risco. Ok? Então vamos avançar agora para os fundos de ações. Então, indo agora para os fundos de ações, como o nome já diz, né, são fundos de renda variável que investem, nossa senhora, que surpresa, em ações, facilitando a vida para quem quer se expor a elas sem precisar montar uma carteira por si só, porque o fundo em si é uma grande carteira autogerenciada pelo gestor e administrador. E para um fundo ser considerado de ações, ele precisa ter pelo menos 67% do seu patrimônio líquido investido em ações, ETFs de ações, entre outros ativos que se enquadrem de alguma forma como ações, ficando esses 33% restante do patrimônio para o fundo investir como bem entender. Então aqui não tem mistério, ele tem que investir pelo menos 67% em ações ou, né, similares a elas. Senão, não tem como. Tem que ser pelo menos 66% que indiscutivelmente são ações. Beleza? Continuando aqui para os fundos cambiais e de multimercado, né? Os cambiais, eles investem pelo menos 80% do seu patrimônio em ativos que se exponham a variação no valor de moedas estrangeiras e ou cupons com cambiais, podendo investir nas próprias moedas, inclusive. Ou seja, ele pode ser um fundo que só compra e vende dólar, que só compra e vende euro, que compra e vende, por exemplo, cupons cambiais de títulos lá de fora, desde que, né, em outra moeda, como dólar, euro, etc. E esse tipo de coisa. Aqui não tem muito mistério. Já os fundos multimercado, eles são basicamente fundos multi-estratégia. Eles se tratam de fundos que o objetivo é justamente diversificar o patrimônio, possibilitando seguir diversas estratégias ao mesmo tempo. Não é como um ETF, que ele tem uma estratégia, mas ele acompanha um índice. Aqui não, aqui ele segue diversas estratégias ao mesmo tempo e que cada uma tem um diferente fator de risco, como ter ações, renda fixa, moeda estrangeira, títulos públicos federais, etc., tudo ao mesmo tempo. Já os FDICs, né, ou Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, eu só vou chamar de FDIC a partir de agora. Esse tipo de fundo ele pode ser tanto de renda fixa quanto cambial ou multimercado, ele pode ser de qualquer um dos três tipos. Isso por quê? Por que ele pode? Porque ele se classifica como FDIC qualquer fundo desses três tipos, né, de renda fixa, cambial ou multimercado, que tenha mais de 50% do seu patrimônio em ativos de empresas ou pessoas físicas que sejam do direito privado, que não pertencem, né, ao Brasil, à União. São entidades privadas como empresas não estatais, justamente. Então, por exemplo, imagina só que um fundo de renda fixa de longo prazo, ele tem boa parte dos seus recursos, mais da metade, no caso investido, justamente em LCI, LCA e CDB. Pô, você concorda comigo, que mais de 50% do patrimônio desse fundo está em ativos de empresas ou pessoas físicas do direito privado. Direito privado são justamente empresas como bancos que não possuem economia mista, por exemplo. Então, justamente a gente está falando de um FDIC nesse caso. Assim como o multimercado também pode ter uma estratégia majoritária ali, né, focada nisso no crédito privado, e o cambial também, por meio dos cupons cambiais que eu falei anteriormente. Então, justamente é muito comum que boa parte dos fundos que vocês vejam por aí talvez sejam FDICs, e tá tudo bem, é só uma classificação a mais que o fundo possui.
Além desses tipos de fundo que eu já mencionei, existem outros, tá? Mas alguns eu já comentei na aula anterior e outros só não fazem sentido na minha visão comentar para vocês, até para não embolar a cabeça de vocês com tanta informação. Mas alguns deles, né, são os FIIs, que são os fundos de investimento imobiliário ou fundo imobiliário, fundos do agronegócio, FIAGRO, fundos de infraestrutura, FIINFRA, todos esses a gente já comentou, né? Fundos destinados à garantia imobiliária, fundos de investimento financeiro, FIF, né? E entre outros. Então, justamente, aqui fica uma menção honrosa, mas a gente já comentou, né, sobre esses 3 primeiros aqui na aula anterior. Então, podem ficar bem tranquilos quanto a isto. Por fim, para a gente finalizar nossa aula, né, ela foi um pouco mais curta que as anteriores, mas imagino que isso facilite mais o entendimento. Justamente, a gente vai falar sobre a tributação, como foi na renda variável. Começando pelo IOF, ele incide sobre todos os fundos que eu mencionei aqui, né, desses novos, sem ser fundo imobiliário, FIAGRO, FIINFRA, ele vai incidir sobre todos, não tem como fugir. E IRRF, né, o famoso imposto de renda no resgate, né, o imposto de renda retido na fonte. Para os fundos de ações, ele é de 15% sobre o lucro na venda, né? E para o restante dos fundos que eu apresentei que não sejam fundos de ações, sai aquela tabela regressiva justamente igual à renda fixa, né? Começando em 22,5% e indo até 15% do seu rendimento, ok? Já aqui nos fundos de investimento, a gente tem um investimento que é uma antecipação do imposto de renda, chamado de como Come Cotas, ok? Como eu disse aqui, ó, antecipação do imposto de renda, recolhido semestralmente, a cada 6 meses, no último dia útil de maio e novembro. Incidindo como cota sobre fundos de renda fixa de curto prazo com vencimento inferior a 365 dias, sendo igual a 20% do rendimento em come cotas. Já o fundo de renda fixa de longo prazo, com vencimento superior a 365 dias, é de 15% do rendimento de come cotas. Já os fundos de ações, eles não possuem come cotas, porque justamente eles têm aquele ganho de capital aqui, né, aquele IRRF, justamente de 15% sobre o lucro, ok? Então, basicamente, por fim, a gente tem só compensação de perdas, onde o lucro futuro na venda de um fundo ele só pode ser compensado por perdas passadas, caso o fundo tenha a mesma classificação na CVM e seja da mesma administradora que o fundo que te deu prejuízo anteriormente, né, que tem esse prejuízo acumulado anterior. Então, precisa cumprir esses requisitos. Isso não se aplica a fundos imobiliários, do agronegócio e nem FIINFRA e ETFs, ok? Então, para esses 4 tipos, isso não se aplica, até porque para esses tipos eu já comentei da tributação na aula anterior em renda variável. Então, se você não viu, assiste lá depois, ok? Mas para os que eu mencionei aqui, é essa a tributação. IOF, Imposto de Renda no Resgate, que é o famoso IRRF, né? Querendo ou não. Come cotas, que esse aqui é o diferencial, né, basicamente. E ainda tem a parte da compensação de perdas, que tem esse requisito, beleza? Então, eu me despeço por aqui de vocês, investidores. Hoje a aula foi um pouquinho mais curta, mas porque justamente a informação aqui é mais técnica, querendo ou não. Então, para não encher a cabeça de vocês com muita coisa, para vocês conseguirem revisar à vontade, eu me despeço aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, ok? Pode me chamar no WhatsApp, no Instagram, por meio de DM, o que você preferir. Qualquer coisa, só chamar e estamos juntos nessa, ok? Até mais, investidores, e até a próxima aula.